Hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando sobre como que eu aprendi um pouco mais de programação, como que eu me tornei um desenvolvedor praticamente aprendendo sozinho, porque comecei na faculdade e tal, você aprende os básicos, né, as funções e tal, lógica, muito simplificado, você não aprende a programar nada. E aí tiveram duas coisas que aconteceram que acabou virando a chave, né, que você aprende conceitos que dão aquele pulo. Então é desse que eu quero falar. Que, faculdade e tal, aí você faz uns projetinhos de faculdade, aí você desenvolve uns programinhas, mas aí depois você descobre que tá praticamente tudo errado, né? Você sabe fazer as funções, eles vai fazer os cálculos certinhos, mas no final não é um programa que você consegue usar de verdade. Não é um programa de verdade. O primeiro deles foi assistindo uma série chamada Handmade Hero, do Molly Rocket, que é do Casey, programador Casey. Que ele programa um jogo do zero usando C, no Windows. Eu não cheguei a terminar a série nem nada, só uma das coisas que eu aprendi aqui que mudou a minha forma de pensar em programação foi essa questão de classes do Windows, funções dentro de classes do Windows, que tudo funciona dentro dessa API que tem o Windows, né? Então, você busca essas coisas dentro da documentação e com isso você cria, por exemplo, uma tela dentro do Windows, ou para fazer um jogo, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa. Depois também desenvolvi coisas em Power Apps, então eu usei essa habilidade de buscar as coisas em documentação. Você precisa Power Apps, Documentation, aí você encontra basicamente tudo que você precisa aqui na documentação oficial da Microsoft. Então essa é uma habilidade muito importante, você saber ler e buscar coisas na documentação. Aí você vai melhorando isso conforme você vai desenvolvendo as coisas, né? E é claro que na época não tinha IA. Hoje você tem IA e consegue praticamente pedir para ela buscar as coisas para você na documentação. Mas existe por trás de tudo aquilo que você vai desenvolver, já existe algo desenvolvido e que você pode aproveitar muito das classes e das funções que já estão lá. Então essa foi uma lição que eu tive que mudou o patamar de que quando eu programava antes e depois. E a outra coisa é muito mais simples que isso. Isso é bem simples, né? Mas você ter noção disso não é tão simples assim. Você internaliza isso, você muda o jeito de pensar. E a outra coisa foi, também é muito simples, que tudo que você tem rodando, que tudo que está acontecendo dentro do computador, está acontecendo em algum lugar. Tem alguma máquina por trás. Então, se você abre um site, tem um servidor que está rodando naquele site. É claro, parece meio óbvio, né? Mas às vezes as pessoas não pensam nisso. As pessoas falam, vamos desenvolver o Power BI, ele vai rodar assim, vai atualizar automático e tal, fazer isso, fazer aquilo. Tá, mas aí você pensa, tá, esse Power BI ele tem que rodar em algum lugar. Quando a pessoa abrir no computador dela, ele vai atualizar sozinho. Ela vai abrir no computador dela, ela vai ter as credenciais para atualizar sozinha. Ele vai conseguir rodar na nuvem da Microsoft. Então são coisas que às vezes são muito simples, só que às vezes você não consegue perceber isso. E eu só aprendi isso quando eu fui usar uma VPS, por exemplo. Nem sei se foi quando eu fui usar a VPS, mas foi assim, foi uma combinação de coisas, né? Pessoas falando que iam rodar coisas provavelmente não ia funcionar, que acontece na nuvem, que você não tem acesso para alterar, como o Power BI que eu falei, não tem. Às vezes depende de algum plugin que você não tem na nuvem. E você não consegue hostear isso numa VPS para você. Então é um outro conceito que mudou o jeito de pensar. Usar uma VPS, né, também ajuda muito. Você sabe como é que funcionam as coisas dentro da VPS, você tenta, erra e aí você começa a entender realmente o que é aquele sisteminha que todo mundo fala, né? Vai ter o front-end, vai ter o back-end, depois vai ter o banco de dados, aí o front-end vai mandar requisição back-end, opa. Aí eu mandar pro back-end, esse aqui é o front-end, aí eu mandar pro back-end, depois o banco de dados aqui, meu Deus, mal desenhado.
Aí o back-end busca informações do banco de dados e tal, e depois devolve para o front-end. Você começa a entender como isso funciona. Isso aqui tem que rodar no seu cliente, isso daqui tem que rodar no servidor, isso aqui geralmente roda em outro servidor à parte e tal. Então são três máquinas funcionando para um aplicativo funcionar. Aí você também começa a entender o que é serverless. Então, essa foi uma lição que eu aprendi que realmente mudou a forma de pensar em como desenvolver as coisas também. Só queria compartilhar essas duas lições que são muito simples, mas se você não tiver em mente, você acaba perdendo algumas coisas que podiam ser evitadas. Você não precisava falar aqueles negócios que não faz sentido nenhum, que é impossível de implementar e tudo mais. Mas é isso daí. Espero que tenham gostado, espero que entenderam a mensagem e agradeço aí por vocês terem assistido.